Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo. E a chuva veio, e veio forte, veio rompendo aí barreiras, não é necessária, mas sempre que ela atrasa, veio com vigor, né? Esperemos que você esteja bem, que esteja tudo bem onde quer que você esteja, que a água não tenha rompido aí nenhuma porta da sua casa, nenhuma parede, que esteja tudo bem, enfim. Afinal de contas, né, a cidade sempre tem problemas quando chove e as goteiras aparecem quando chovem, não é? É um prazer estar em sua companhia. Eu sou Miguel Brambila. Você que não me conhece, bem-vindo ou bem-vinda ao Teoria de Tudo, edição de número 371. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, 22 horas 3 minutos, onde quer que você esteja nos escutando. Dê o seu F5, porque o programa é ao vivo, mas também ele passa nas redes sociais de Sabe Caxias, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em vários grupos ao qual somos associados, na página da TV Caxias, também aqui no Facebook, aí já somamos aí quase 50 mil seguidores, e também, é claro, na TV Caxias, canal 14 da NET, aonde você pode também nos encontrar. Então, um abraço aos internautas e um abraço aos telespectadores. O Teoria de Tudo, que tem o apoio de EAD Unicesumar. Não dê limites para os seus sonhos, dê dedicação, atitude e fé. Top Down Informática, a marca que faz muito por você. Revista Acontece Sul, há mais de 20 anos no mercado editorial gaúcho, e TV Caxias, canal 14 da NET. Como dissemos, o Jorge Alves Júnior está com problemas de luz, não é? Na região do seu escritório, a luz não está colaborando devido às chuvas que começaram fortes aí no finalzinho, né, da tarde, quase início da noite, e portanto ele estará fora do programa hoje. Nós vamos falar, é claro, né, das dificuldades que assolam a nossa humanidade, quase um ano de guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Aquilo que se esperava que tivesse um rápido desfecho se transforma num conflito cada vez mais preocupante e desgastante para a nossa humanidade, entre outros, é claro, problemas que se somam. Antes disso, claro, de chamarmos o sociólogo, cientista político, professor universitário João Inácio Pires Lucas, que já está nos esperando. Vamos a alguns destaques, como de praxe, que marcam o Brasil e o mundo ao longo deste dia e desta semana. Bolsonaro diz que volta ao Brasil em março para fazer oposição a Lula. Lula assina medida provisória que retoma Minha Casa Minha Vida. Governo fecha acordo com ordens dos advogados do Brasil e mantém voto de qualidade. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 139 pessoas por atos extremistas. Dólar sobe para R$ 5,19 em meio a discussões sobre meta de inflação. Pandemia acentuou desigualdade brasileira, aponta estudo da Fundação Getúlio Vargas. Superior Tribunal de Justiça reduz pena de José Dirceu em condenação na Lava Jato. E ainda, uso de máscara deixa de ser obrigatório em ambientes hospitalares da capital gaúcha. Esse é um debate na área da saúde que merece, né, mais destaque, porque muita gente acha que não se deveria deixar de usar as máscaras nos ambientes mais insalubres, onde as doenças se concentram, não é? Em hospitais, em postos de saúde, enfim, em lugares onde a exposição é maior. Antibiótico, azitromicina reduz em 33% o risco de morte materna. E, por último, né, Parkinson, cientistas sintetizam molécula de esponja do mar que poderá ajudar no tratamento da doença. Vamos a um rápido intervalo, nós voltamos com o professor João Inácio, que já está na linha conosco para falarmos aí sobre essa questão belicosa que está afetando o nosso planeta. Um instante só, ao Teoria de Tudo.
dias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano e agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul, a melhor impressão com conteúdo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo. A pauta é a guerra na Ucrânia. Vamos à notícia. OTAN alerta para a escassez de munição do Ocidente. Aliados da Ucrânia estão com estoques quase se esgotando e buscam alternativas para seguir mandando peças de artilharia para Kiev. Mesmo com a mobilização do Ocidente e o apoio da Aliança Militar OTAN, a Ucrânia segue enfrentando dificuldades na frente de batalha. Um dos maiores desafios no momento é a escassez de munição, ou seja, o exército ucraniano está disparando muito mais munição do que as empresas de armamento ocidentais são capazes de produzir. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse a repórteres na segunda-feira que a aliança militar está aumentando suas metas de armazenamento de munição em meio ao rápido esgotamento de seus estoques. Vou abrir aspas aqui. A guerra na Ucrânia está consumindo uma enorme quantidade de munição, afirmou na véspera da reunião do Grupo de Contato para a Ucrânia, que aconteceu ao longo desta terça-feira em Bruxelas, com participação de representantes de mais de 50 países. E para analisar este quadro e, enfim, o geral da guerra, eu já trago aqui para a tela, então, o professor João Inácio Pires Lucas, que nos prestigia mais uma vez, não é, com seu conhecimento, com a sua capacidade de análise, com a sua cultura e com o seu conhecimento de quem estuda aí a geopolítica mundial, a sociologia, enfim. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Teoria de Tudo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Opa, tudo bem. Eu só estou ouvindo um pouco baixo. Uhum. Não sei. Sim. Alô, muito bem, vamos ver. Como é que você está me ouvindo, Brandon? Te ouço perfeitamente bem, professor. Vamos por aqui. É que está um pouco baixo assim, o meu retorno, mas eu, em primeiro lugar, queria agradecer sempre pelo convite, né, e dizer que hoje, ou daqui a alguns dias, né, estaremos comemorando, se é que se pode falar assim, né, 1 mês lá do conflito na Ucrânia, e se achávamos que, eventualmente, assim, pelo poderio da Rússia, né, e o conflito pudesse durar menos, né, já estamos no seu, assim, primeiro aniversário, né, o que de certa maneira, traz elementos interessantes, especialmente porque a Ucrânia sozinha, ela provavelmente teria tido uma capacidade, assim, de resistência muito menor, o que talvez já tivesse abreviado lá o conflito, mas as próprias notícias, né, ao longo de 2022, foram mostrando o envolvimento maior, assim, do Ocidente, especialmente da OTAN, e recentemente há toda uma discussão sobre o envio de armas e de munição, né, o próprio Brasil, assim, até foi instado a enviar munições, né, e com isso nós temos visto um prolongamento, assim, né, tanto porque a Rússia originalmente não havia demonstrado interesse em fazer aquela política de terra arrasada, né, mas ela se viu um pouco apertada, assim, em vista desses apoios todos, né. Sim, professor, eu vou falar um pouco alto para o senhor ouvir. O que acontece se a Rússia não tem armamento, se a Rússia vence, se acaba aí
né, a guerra e a Rússia incorpora a Ucrânia? Pois olha, eu tive dificuldade de te ouvir ali, não sei como é que está o meu som, Aham, mas sim, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. tá legal. Aham. Nós vamos fazer um rápido intervalo, então, para refazer a ligação com o professor aqui, não é? Um rápido intervalo e já voltamos. Caxias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz um ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de um ano e agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul. Há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Muito bem, refizemos o contato aqui. Vamos ver se o professor está nos escutando melhor. Escuta melhor, professor? Sim, ouvindo bem melhor. Pois Tá então, bom. Então... eu diria, né, então, que esse conflito, ele é um conflito, como se poderia dizer assim, já de cartas marcadas, né? Não tem como a Ucrânia ganhar o conflito. O prolongamento dele, me parece, assim, consultando todas as fontes internacionais, né, de ambos os lados, ele está relacionado, né, a dois aspectos. Em relação à Ucrânia, com certeza ela, ainda que reclame permanentemente, ela vem recebendo auxílio, seja com mercenários, com militares especialistas, seja com munição, com armas, né? A Ucrânia vem recebendo, né, uma ajuda internacional, especialmente dos países do Ocidente, se capitaneados pela OTAN e a OTAN mesmo pelos Estados Unidos, né? E também a Ucrânia, eu acho que isso, o que acontece, assim, lembrando um pouco os antecedentes, né? Com a dissolução da União Soviética, foi criado um país, né, a Ucrânia, que não existia anteriormente. E aconteceu, assim, mais ou menos como se o Rio Grande do Sul se separasse do Brasil. E aqui, então, estariam milhares ou até talvez milhões de brasileiros, né? Pessoas que talvez não tivessem a cidadania desse país, Rio Grande do Sul, porque seriam brasileiros, né? E foi o que aconteceu com as ex-repúblicas da União Soviética, ou seja, existiam milhões de russos da etnia russa, né? Espalhados pela Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão e no caso da Ucrânia ainda mais, porque a Ucrânia fizera parte historicamente, né, de um mesmo país ali, né? E a ponto de que atualmente, né, e se pode ver nas eleições, né, que aconteceram no período desde assim dos anos 90, da dissolução ali da União Soviética, existem na Ucrânia, né, na região leste sul, milhões de pessoas que seriam ucranianas, mas de etnia russa. Mais ou menos a metade da população da Ucrânia tem esse perfil assim sociodemográfico, né? E a outra metade assim de ucranianos mais de raiz, assim, né? Ainda que muitas famílias sejam misturadas então a Ucrânia, né? Na verdade, ela
foi criado um país, né, assim, nos anos 90, e de lá até aqui, né, então sempre teve uma certa disputa política, né, entre essas duas regiões do país, mas a própria OTAN, né, assim, ela descumprindo um pouco as promessas feitas para o Gorbachev quando foi feita a dissolução, a Ucrânia, a OTAN sempre vislumbrou a possibilidade da Ucrânia fazer parte, especialmente no sul, ali na Crimeia, né, aquele posto de Sebastopol, não que é a única possibilidade da Rússia ter águas quentes, né? Então ali é um ponto estratégico, né, eu diria, a ponto de que até foi em 2014, né, quando houve uma espécie de transformação, de golpe ali na Ucrânia, né, contra a retirada de um político que era mais dessa parte russa para um ucraniano, né, e isso alertou a Rússia que ela precisava fazer alguma coisa, e tanto que ela já há mais de 10 anos então teve aquela ação ali na Crimeia, né, e toda aquela ação separatista, né, daquelas duas regiões, daqueles dois estados, né, tem maioria russa. A própria Crimeia, 95% da população é dessa etnia russa. E o leste também, né? Então, a Ucrânia, talvez os russos, né, por já ter essa relação com a metade, né, ali da população, talvez não esperassem que essa outra metade ucraniana tivesse uma forte resistência, né? E acabou assim dificultando a situação da Rússia. E um outro elemento que me parece que tem causado essa demora é a própria ideia da Rússia, né, não fazer uma ocupação de terra arrasada, né, até porque até então assim todas as falas do governo russo, a avaliação dos analistas assim, né, que acompanham mais de perto lá a Rússia, sejam os mais críticos, sejam os mais favoráveis, a Rússia nunca havia demonstrado interesse em dominar a Ucrânia, assim, né? Ficar com a Ucrânia. Eles tinham aquelas metas da desnazificação, que no nosso caso aqui não é de combate aos judeus, né, do nazismo, é a visão anti-russa, e, digamos assim, proteger essas regiões que, no entender da Rússia, né, no mínimo aqueles dois estados mais no leste, que são, e essa região também, só acrescentando um outro aspecto, essa região do leste e do sul é a mais rica da Ucrânia, assim, tem 80%, 90% do PIB, que é a região mais industrializada, tem ali do porto, né? Então também tem esse aspecto que o resto da Ucrânia é mais agrícola, assim, né? E então eu diria assim, ó, o conflito ele nunca esteve para a Ucrânia vencer. A demora tem se dado pela ajuda e pelo crescimento da resistência naquela parte ucraniana, e a demora da Rússia em tentar preservar o máximo possível a infraestrutura. Mas a própria mídia ocidental, muito porta-voz assim, né, dos interesses da Ucrânia e dos Estados Unidos, né, ela já tem reconhecido que a situação da Ucrânia ela não tem mais volta, assim, né? E nesse caso, eu acho que o principal efeito, né, se a Ucrânia perder, né, aí vai depender muito assim do quanto que essa escalada, né, da tensão entre a OTAN e a Rússia, e de outro lado a China, assim, a OTAN e a Rússia e com a China do lado, que temos visto que talvez esse conflito nem bem termine e comece um outro, né? Porque há toda uma expectativa de analistas, o próprio governo lá dos Estados Unidos, há toda uma expectativa que comece um conflito daí dos Estados Unidos com a China em 2025. Então eu nem sei bem se esse conflito terminará, né? Porque a ideia da Rússia, né, até então, era de proteger essa população, né, debilitando as forças militares ucranianas e, especialmente, esses esquadrões, assim, né, essa visão mais, como eles chamam assim, neonazista, e tornar essas regiões independentes
que provavelmente vão ser anexadas à Rússia, né? Então, esse seria o principal desdobramento. E a Ucrânia, né, que sobrar, que seria até efetivamente a região mais empobrecida, ela vai ser um pepino, tanto para a Rússia quanto especialmente para o Ocidente, em vista do descalabro que ficaria com essa outra região, né? Então, eu acho que nesse aspecto o próprio Ocidente já tem lidado com esse desafio, que é de pegar um país que já antes da guerra era o segundo mais pobre e com um problema de corrupção assim absurdo, tanto que uma parte do governo do Zelensky até teve que sair porque é pública e notória a corrupção do governo e da Ucrânia no geral, né? Então é um pepino muito grande, porque a Rússia provavelmente então ela ocupará essas regiões mais ricas e a Ucrânia, o resto da Ucrânia vai ficar um país empobrecido, destruído na sua infraestrutura, que precisará da ajuda do Ocidente, mas aí o Ocidente já logo estará envolvido num outro conflito, provavelmente, aí com o protagonismo da China, que aquela região vai ficar esquecida, né? Assim como muitas que também sofreram, né? Se nós pensarmos nos Afeganistões Afeganistão da vida e outras que passam por esses conflitos, têm a destruição do seu povo, mas quando perde o interesse porque o centro de atenção muda, aí o povo ucraniano vai sofrer absurdamente. Não sei se o senhor me escuta, mas a pergunta embaixo aqui, ó, se a Ucrânia não vai ganhar, porque já se acha que não vai ganhar, por que a guerra está durando tanto tempo? 1 ano já quase, professor. Pois eu acho que reafirma aquilo que eu havia observado, ou seja, a Rússia originalmente não tinha intenção, né, de fazer a dominação total da Ucrânia e arrasar, e isso faz com que seja mais demorado, né, com certeza, e a Ucrânia, por outro lado, ela foi se fortalecendo, né, assim, com essa ajuda toda, né. E agora, eu acho que até há uma expectativa de que no mês de março agora a Rússia faça uma super operação, né? Tanto que os Estados Unidos já têm reconhecido isso. Há uma expectativa, então, até para abreviar, porque a agenda internacional talvez vai apresentar outras temas. A Rússia pretende agora, no final de fevereiro, início de março, fazer uma operação mais intensa, assim, para resolver logo. Eu acho que a própria Rússia também já se sente desgastada, mas ambos, tanto a Rússia quanto a China, já têm a noção, né? E eu acho que esse mês, né, com a reportagem lá do Seymour Hersh, que denunciou que os americanos, né, com a mando do Biden, eles foram os responsáveis pelas bombas, né, lá nos canos lá do gasoduto, né, do Nord Stream, né, uma reportagem bombástica ali pelo jornalista ganhador do prêmio Pulitzer, né, o Seymour Hersh, que fez uma matéria muito detalhada de como os Estados Unidos prepararam os mergulhadores, né? Eles têm um centro que prepara mergulhadores, né? Prepararam os mergulhadores lá no estilo assim James Bond ou Missão Secreta, assim. Então houve toda uma preparação com a ajuda da Noruega, né? Os mergulhadores estadunidenses e noruegueses, eles instalaram explosivos em 3 dos 4 aqueles gasodutos, né? E 3 meses depois houve a detonação remota, né? Que foi em setembro do ano passado, né? Que logo o Ocidente, os Estados Unidos, disseram que a Rússia mesmo estava se auto-sabotando, e a Rússia falava de um terrorismo assim do ocidental. E um jornalista americano, então, né, fazendo uma investigação, revelou agora no início de fevereiro, né, e que não teve muita repercussão na imprensa ocidental, mas lá no Oriente está um Deus nos acuda, porque há uma expectativa agora do que a Rússia vai fazer, sendo que esse próprio jornalista e outros que começaram a ir atrás, né, desse caso, então, né, acho que que envolveria a Alemanha e a Rússia, né, ou seja, os Estados Unidos, então, em sendo confirmado, mas parece que já a confirmação que o próprio Estados Unidos já está meio que reconhecendo, assim, né, teria todo o interesse assim econômico já desde antes do conflito, né,
nessa relação e no próprio Nord Stream 2, né, que ampliaria mais o gás barato na Alemanha, né, e no restante da Europa, e isso muito contra os interesses das empresas, né, estadunidenses, e agora com essa informação no início de fevereiro, há toda uma expectativa do que a Rússia, como que a Rússia vai responder, né? Então, me parece que a própria Rússia já está querendo resolver lá a questão na Ucrânia, porque ela talvez já vai começar aquela famosa briga com o irmão mais velho, né? Então a Rússia já bateu no irmão mais novo e agora está se preparando para ver o que vai acontecer, porque é uma escalada forte no plano internacional, né? Em vista dessa própria operação da Rússia, que pretende dar um gás forte agora, né, assim, no mês de março, e com essa informação que é o assunto do momento, assim, eu diria, no cenário internacional, assim, especialmente na Eurásia, assim, né, não só da Rússia, da China, da Índia, claro que tem a discussão lá do terremoto na Síria e na Turquia, mas ao lado dessa preocupação é o tema do momento agora, é a revelação de que os americanos acabaram fazendo esse tipo de ataque lá, né, a esses gasodutos, e agora a expectativa é que isso possa antecipar até um conflito já meio que certo entre a Rússia, a China de um lado e outros aliados, e a OTAN, os Estados Unidos de outro lado. Exatamente, era essa a pergunta para concluir, né? O risco da Rússia avançar, né, na Europa contra a OTAN e Estados Unidos, né? O senhor já responde antes da pergunta, não sei se escuta bem aí, professor. Bom, sim, estou escutando bem. Vamos aguardar, né, os acontecimentos, porque dentro disso sua contextualização é bastante realista, dramática. E é claro que isso, de que forma, para concluir, professor, afeta a América Latina como um todo, o Brasil, por exemplo? Olha, se nós já vimos desde o início do ano passado, né, um efeito, né, assim, especialmente na questão energética, né, e depois lá dos fertilizantes. Mas o que acontece, assim, né? A própria Rússia, ela já vem se preparando, né, porque ela já sofreu sanções desde o próprio caso da Crimeia, se preparando para a nacionalização da sua economia, e com todas as parcerias, né, eu diria assim que esse ano de 2022, até por causa desse conflito, ele gerou assim uma forte relação dos países da Eurásia, né, que já há um certo consenso, até mesmo especialistas geopolíticos no Ocidente, que o poder, a economia, tudo migrará para o eixo da Europa Central e da Ásia, né? Eu acho que isso daí não tem mais muito o que fazer, com a Europa estagnada, os Estados Unidos esperneando, né? Eu diria que há no mínimo, uma multipolarização, né? E que a própria força da China, da Rússia, e cada vez mais articulados lá com o Irã, a Turquia, cada vez mais indo naquele sentido, a própria Índia e a Arábia Saudita, que começou a aceitar vender seu petróleo não mais em dólares, né, mas em outras moedas, yuan e tudo, e a China retomando as famosas rotas da seda, né, que já começou a chegar aqui na Argentina, e agora também tem toda uma discussão agora nos próximos dias lá dos próprios BRICS, e há uns países na lista para ampliação dos BRICS. A própria Argentina, o Irã, outros países, a Argélia, eles estão na fila para aderirem aos BRICS. A ideia de que o BRICS vire BRICS Plus, com mais países, né? E porque, de certa maneira, todos eles estão abandonando assim, o barco dos Estados Unidos, especialmente. E, nesse caso, o Brasil está numa posição delicadíssima, né? Tanto que o presidente Lula esteve lá nos Estados Unidos recentemente, já receberam a visita lá do primeiro-ministro alemão, e o Brasil, coitado, ele está numa posição assim, porque ele é o maior parceiro comercial do Brasil, a China. Nós vimos no ano passado toda a complicação que é assim, a Rússia, a complicação do Brasil perder assim, os contatos que tem com a Rússia, e na agudização disso, eu diria que nós vamos ser meio marisco ali, né? Ou seja, o Brasil
por mais que o Lula tente ter uma liderança internacional, né, por mais que o Brasil assim tenha se colocado novamente no cenário, né, com o apoio de países europeus, assim, eu diria que essa situação toda ela vai colocar o Brasil diante de uma sinuca de bico, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E eu diria que ainda agravada pela importância que os Estados Unidos têm para a região, né? Eu não sei muito qual que vai ser a solução política brasileira, porque não é só uma questão governamental, é das empresas também, né? E se começa a economia de guerra, e se começa a ter guerra, ainda que não precisa ser necessariamente atômica, mas começa a ter todo um esforço econômico para isso, e eu acho assim que o Brasil, ele, no mínimo, ele ficará com uma situação muito delicada, e se nós já estamos num período meio inflacionário e quase recessivo, isso tende a se agravar agora. Eu não sei o quanto que isso já vai acontecer em 2023. Há toda uma expectativa que eu falei de 2025, mas com essas informações recentes isso pode ser antecipado. E eu não sei, né, apesar de que a própria pandemia, né, ela fez com que a economia brasileira precisasse se reinventar um pouco, assim, né? Mas eu não sei se o Brasil estaria preparado para uma crise. Eu acho que não tem nenhum país preparado para isso, ainda que o Brasil não se envolva diretamente, né? E por mais longe que estejamos, e o Brasil tem uma política de paz, o Brasil deverá ser afetado drasticamente, né, num eventual conflito que aí envolva assim, essas superpotências e que vai ter como desdobramento um colapso econômico, né, ainda mais as economias muito globalizadas, que dependem de insumos, recursos e vendas, né, para o exterior. Isso tudo vai ser afetado drasticamente, né? Eu não sei o quanto que a economia brasileira está preparada para resolver os seus problemas internos, assim, com uma espécie de substituição das importações, né, como já aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado pela sua aula, professor João Inácio Pires Lucas, né? Mais uma vez aí engrandecendo nossa capacidade de compreensão, uma aula realmente de geopolítica, de economia, de sociologia, e nós vamos aguardar os acontecimentos, professor. Parabéns aí pela sua atualização, pela forma como o senhor está encarando, e isso nos traz, de certa forma, apesar das preocupações, pelo menos não são surpresas, né? Temos que saber onde é que estamos, que mundo que vivemos e de que forma, né? Vamos nos protegendo à medida, né, que as coisas acontecem, né? Foi um prazer mais uma vez, professor. Isso, um grande abraço, e diria que além disso ainda tem os extraterrestres, né? Que estão aparecendo. Exatamente, né? Esse é um assunto bom também para avançarmos, né? E já é um indício, professor, já que o senhor cita, dessa guerra quente já é uma espionagem, uma provocação de invasão do espaço aéreo. Uhum. Isso. Eu diria assim, ó, não são os extraterrestres, mas são os países já querendo mostrar que eles começam a bater coisas que estão por aí, porque hoje em dia o que mais tem é esses OVNIs circulando por aí, não de outros países, mas de outros planetas, mas do mundo mesmo aqui, né? Sim. E a invasão do espaço aéreo justamente para fazer aquela provocação, né? Tipo o colégio mesmo, né? De riscar o teu espaço, né? Já que a ideia é criar um fato político que justifique, né? Nós estamos por um fio disso, Que coisa, né? Mas enfim, vamos em frente, né? Porque há de se resolver de uma forma ou de outra, né? Esta realidade. Professor, muito obrigado. É que sempre curto o espaço, mas nós voltamos a conversar com a sua anuência, com a aceitação do convite. Você volta ao programa com certeza. Isso, um grande abraço e desculpe ali o problema técnico e estamos aí. Não depende da gente, foi ótimo, já está resolvido e foi uma aula com certeza. Obrigado. Um abraço, querido. Valeu. Um abraço. Tchau. Estamos apresentando Teoria de Tudo, rápido intervalo, já voltamos. Teoria de Tudo, para falarmos de turismo, de economia, de empreendimento, do mercado imobiliário. A nossa bela
região litorânea aqui do Rio Grande do Sul, cresce em investimentos, né, em histórias, e é claro que nos chamou a atenção quando recebemos o material, né, da Auris Group, que está investindo em Capão da Canoa, uma cidade que está em 8º lugar entre as mais procuradas no mundo pela plataforma Airbnb, que é a Rua Coberta. A Rua Coberta, que traz aí uma mudança cultural em outras cidades, inclusive Caxias do Sul também está trabalhando nessa ideia. Gramado tem uma rua coberta, enfim, e especialista no mercado de luxo com foco em lazer, especificamente na construção de empreendimentos de alto padrão em Gramado, no litoral gaúcho. O Auris Group lança, no dia 18 de fevereiro, agora, né, às 20 horas, o projeto da Rua Coberta de Capão da Canoa, com diversas operações gastronômicas e comerciais. Para falar sobre isso, nós temos aí com satisfação na linha o empreendedor deste projeto, o homem que contou aí em off já um pouco da sua história e já nos cativa só por essa empatia, né, no litoral que nós passamos. Lindomar Batista dos Santos, é uma honra, um prazer. Seja bem-vindo aqui ao Teoria de Tudo. A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite aqui, porque nós não temos horário. Hoje em dia tudo mudou, né? Tudo bem, Lindomar? Tudo bem, Miguel, tudo bem. É isso aí, né? Hoje é bom dia, boa tarde, boa noite. Aí o teu público aí, né? Que é uma rede bastante ampla aí que vocês têm aí, né? Uma divulgação entra aí no estado todo. É um prazer estar falando com você aí, contar um pouquinho da história aqui de Capão da Canoa, da Serra Gaúcha também, que a gente atua, né? Que legal. Antes de nós falarmos desse empreendimento da Rua Coberta, fala um pouco da Auris, por gentileza, né? Como é que a empresa... Conta um pouco dessa história, por favor. A história da Auris não pode ser diferente da minha história, não pode ser separada, né, do empreendedorismo que a gente tem, né? Eu sou aqui do litoral gaúcho, né? Nasci em Santo Antônio da Patrulha e eu estava falando para você antes ali, eu trabalhei em praticamente todas as praias aqui. Porque quando pequeno, né, a gente foi de Santo Antônio, o pai nos levou para Tramandaí e lá a praia, né, era só verão, né, mas era um verão mais esticado, né, o pessoal, os de mais idade, que nem eu, ele lembra aí que as pessoas, o nosso calendário escolar, ele era diferente do calendário escolar do Brasil, então terminava as aulas, para quem pegava a recuperação lá antes do Natal, né, e para quem passava por média até final de novembro, né, essa história. E as aulas voltavam lá pelo dia 12 de março, né? Então o nosso veraneio ele era mais esticado, e a gente aproveitava esse período aí para ganhar dinheiro, né? Porque no inverno a praia morria, diferentemente do que é hoje, né? Hoje as nossas praias, né, principalmente Capão, Tramandaí, aqui, as regiões aqui, elas são atendidas o ano todo, né? Capão, Xangri-Lá, Torres também. Então mudou muito. E naquela época nós aproveitávamos, assim. Então eu comecei já cedo, né, vendendo picolé na praia lá, com 7, 8 anos, e tive o prazer de conhecer as nossas praias aqui, desde o Quintão até Rainha do Mar eu fazia essa etapa aí. Aí depois, com 15, eu entrei para o ramo imobiliário e não saí mais desse ramo, né? Uma coisa contagiante, muito gostosa, né? Olha só, né? E é uma empresa, né, de sucesso, uma empresa grande. Olha que importante você traz aí de deixar, né? É claro, a necessidade também, mas de deixar a criança, o jovem se desenvolver também através do trabalho, né? Olha que bonito isso, que legal você falar isso, Lindomar. Nós crescemos nessa base, né? Nós tínhamos a imobiliária Casa da Praia, antes, que a gente criou na época o primeiro sistema de franquia imobiliária do país, né? Nós fizemos de venda, não tinha, o único case que tinha no escritório de advocacia em Curitiba, no qual ele franqueava a sua marca para locações. E nós entramos aí nos anos, princípio de ano 2000, final dos anos 90, entramos com a marca, onde nós aí chegamos em Gramado, Porto Alegre, Jurerê Internacional, foram 13 lojas que nós tínhamos, né? 13 lugares, sempre com esse intuito, vamos dar oportunidade a todos, né? Então, meu ex-sócio lá, o seu Costa, uma pessoa muito conhecida no litoral também, nós começamos junto, aliás, ele já estava lá na empresa, da ZB do seu Paulo Fumaister, a quem eu devo muito, uma empresa muito conhecida, a Zeladoria de Tramandaí, e entrei lá menino, com 15 anos, acabei saindo, aí quando eu descobri que ele queria abrir uma imobiliária, peguei no pé dele para que a gente abrisse, e não entrei de sócio, lá a gente fazia tudo, né? Montamos, desde lavar banheiro até os setores de contabilidade, eu trabalhei muito em todos os setores,
de uma imobiliária, então isso me ajuda bastante, né? Porque a gente acaba entendendo um pouco, né? Aí acabei vindo, passei aqui por Capão, na época, em 86, nós abrimos em Tramandaí, 88 eu vim para cá e cheguei em 89, que abrimos a empresa para ele. Depois eu comprei a parte da esposa e montamos a sociedade. E damos oportunidade para todas aquelas pessoas, né? Ele também é uma pessoa que veio de baixo, né? Vendia bala no cinema, outro era vendedor de picolé. E nós, o que nós fizemos, então? Aprendi lá com meu pai, o pessoal aí que é da Serra, vou me permitir chamar, né, que eu sou filho de colono, então a gente nasceu na roça, veio para o litoral, e essa pessoa, esse grupo de pessoas que veio, né, eles trabalham muito, né, muito pesado, então eu tive essa oportunidade de levantar às 5 da manhã para pegar o leite, a gente tinha um pequeno mercadinho, né, um armazém, pegar o leite, depois pegar o pão, abrir o armazém, para depois ir para a aula estudar. A minha mãe me incentivou muito a estudar, então isso trouxe essa questão de ensino para o nosso pessoal. Então, sempre a nossa vida profissional foi, cada pessoa que trabalha conosco, nós pagamos 50% de um curso profissionalizante. Você imagina, há 30 e poucos anos atrás, fechar aí, pegar 100 corretores, fechar as empresas tudo, uma vez a cada 60 dias, e botar o pessoal num curso de imersão, né? Então, isso foi muito bacana, acho que a contribuição que a gente deu hoje, tem muita gente que trabalhou comigo, com o Gilceu, essas pessoas estão bem, são pessoas que às vezes não estudavam, né? Estão estudando. Eu mesmo só consegui tempo para me formar aos 40 anos, depois tive o prazer de fazer um curso nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio. Agora, com 57 anos, estou fazendo um pós-graduação na Universidade de Paris, gestão imobiliária, sempre na minha área, né? E isso a gente procura incentivar as pessoas, né? Então, acho que um legado que a gente procura deixar é essa questão de incentivar, da pessoa saber que pode, sabe? Não é porque eu sou filho de um catador de papel que meu sonho vai ter que ser um carrinho de papel cheio no final do dia, porque aquilo vai representar a minha alimentação. Não. Minha mãe me ensinou que a gente pode, sim. A gente tem que estar do lado de pessoas que nos ajudam a crescer, né? Olha que emocionante, que legal, que inspirador ouvir essa. E pode ter certeza que tu colaboras aí para uma grande audiência motivadora. Nós temos aqui o apoio da Unicesumar, a universidade, né, que também começou com uma história muito bonita, né, do seu reitor lá, Lindomar, no Paraná, em Maringá, e hoje tem mais de 400 mil alunos em todo o Brasil. É uma EAD também, faculdade, universidade, e histórias como essas, né, corroboram também aí o aluno chegar aí também na Unicesumar. E falando sobre isso, então, falando sobre o negócio, né, chegamos até aqui. Você tem aí a expertise de Gramado, que tem já a Rua Coberta famosa há muito tempo. Aqui em Caxias do Sul, nós temos uma feira que está sendo criada, a Maesa Cultural, que está na sua 9ª edição, e há um debate já na Câmara de Vereadores sobre também a criação de uma rua coberta. Você vai lançar um projeto agora neste sábado, estaremos presentes aí com você, né? Será um prazer conhecê-lo pessoalmente, ainda mais com essa história toda, né? A importância de uma rua coberta na cultura de uma cidade, e fala um pouco também sobre investimento, enfim, como é que está essa questão, por favor. Nós em Gramado, nós fomos para lá no ano 2000, abrimos a Auris, depois, logo em seguida, eu acabei ficando aí num voo solo, como se diz, né? Fechamos as imobiliárias, enfim, e me dediquei à construção civil, em Gramado, a uma empresa boutique, foi criada para fazer apartamentos maiores. Na época, como nós estávamos lá, os apartamentos eram pequenos, né? E nós identificamos que iria crescer igual o litoral aqui, né? Porque o litoral, hoje nós temos casas aqui de 20 milhões para cima, né? Também, assim como tem imóvel de 300, 200, 300 mil, né? Então, é um mercado de lazer, e com a pandemia cresceu muito mais, né? O que nós procuramos, então? Fizemos uma pesquisa, nós não tínhamos hotelaria aqui em Capão, na região, foram desmanchados alguns prédios aqui, que eram os hotéis antigos, como o Hotel Rio Grandense, o Hotel Atlântida, o Hotel Shangri-La, então perdeu-se muito o número de leitos aqui. E nós imaginávamos, vamos fazer um hotel. Aí começamos a pesquisar e vimos que não é muito fácil manter um hotel no litoral. Então, nós criamos aqui um produto que, para a época, foi um pouco avançado, né, quando nós lançamos lá, e que é um prédio
que tem apartamentos normais, de 1 e 2 dormitórios, com serviço de hotel, serviço de hotelaria, certo? Então, distribui no condomínio. Então, aquela despesa você não precisa assim, ficar para pagar a despesa, não precisa ter o faturamento, porque os próprios clientes pagam, no caso, né? E fizemos, então, descobrimos que, através das pesquisas de profissionais que nos deram muito apoio aqui, e o problema da hotelaria são dois principais, né? Uma é a sazonalidade, então a gente resolveu com essa questão do condomínio, não é um condo-hotel, é um condomínio normal, com serviço de hotel, e o segundo é a alimentação e bebida. Então, aí veio, por que não fazer uma rua, então, que tem todo um espaço que tenha todo essa questão da gastronomia ali embaixo, né? Para não onerar a parte de serviço, né? A parte de condomínio. Então, nós fizemos, olhando para Gramado sempre, também para Santa Mônica, que eu tive o prazer de estar lá, Estados Unidos, a Lincoln Road, que é em Miami. Pô, está na hora de Capão ter alguma coisa assim. Só que não pode ser uma coisa muito grande, porque Capão, na época, era um município com 50 mil habitantes. Hoje, com a pandemia, fala-se em mais de 100 mil habitantes, né? Então, dobrou aí em pouco tempo. Aí nós fizemos, então, um mall, né, que tem um calçadão, que é o que dá o nome ao empreendimento, Life de Vida, Promenade, que é exatamente esse calçadão que faço aqui, que liga a Avenida Paraguaçu, que é a nossa principal avenida aqui. Estamos aqui na frente do Banco Brasil, do lado da Caixa Federal, estamos aqui do lado da Prefeitura, a 2 quadrinhas aqui da estação rodoviária, então era um produto certo para cá. Fizemos, e então agora, esse lançamento, na realidade, para o público que está escutando, está assistindo, ele é um lançamento das lojas, nós já estamos entregando as lojas para disponibilizar para locação, porque a gente optou por isso. Termina primeiro o mall e vamos depois abrir para locação, até por questão logística, de obra e tal. Então, agora, nesse sábado, me senti muito orgulhoso se vocês vierem, né? Nós vamos apresentar ao público, à sociedade aqui, essa rua coberta, né? Até eu estava discutindo com os arquitetos, que eu gosto dessa parte também. O pessoal, vamos botar aqueles guarda-chuvas coloridos que tem? Eu disse, não, gente. Mas por que não? O senhor não gosta dos guarda-chuvas? Não, eu adoro guarda-chuva, mas eu prefiro o guarda-sol. Então, nós compramos aqui para botar na rua o guarda-sol, né? Então, não vai ser guarda-sol coloridos aqui, né? Uhum. Que legal. E a utilização, né, do Promenade Residência e Mall já foi um investimento de 45 milhões, né? No total vai bater essa aí, até com investimento de obras, depois, fora o investimento, assim, de terceiros, né? Porque cada restaurante desse aqui, cada loja dessa, agora mesmo nós abrimos aqui, porque o menino aqui, o pessoal, olha, me comoveu muito a história dele, me aluga, quero botar uma barbearia gourmet e tal, que a gente já tem todo um projeto, tem os investidores. Eu disse, não, deixa eu terminar primeiro. Aí não adiantou, eu tive que ceder para ele ali, já está trabalhando aí cerca de 1 mês e meio, né? E é uma barbearia gourmet também, assim, né? Que chama bem que tudo é gourmet, mas é muito sofisticado aqui. Então, eu tava dizendo para ele, né, que, pô, você foi o primeiro aí. Então, mas a parte gastronômica, toda ela está à disposição para locação. Desde o restaurante padrão internacional até uma loja um pouco menor, assim, que dá para botar uma hamburgueria. Nós temos também um espaço para cervejaria, então, para marcas, né? Espaço muito bacana. E não podia deixar de fora, nós fizemos esse empreendimento, ele está seguindo um conceito que agora vai pegar forte aqui no Rio Grande do Sul, já tem em outros lugares, que é não ter mais cerca, não ter mais muro, não ter mais grades. Ou seja, dividir o espaço com a comunidade. Então, essa rua também traz isso, e traz para nós, uma exigência minha, foi colocar um palco, né? Então, nós vamos ter um palquinho ali, que são para os artistas locais fazerem a apresentação. Então, você está chegando no empreendimento, tem lá tocando alguém em sax, nesse evento nós vamos ter lá um menino da região aqui tocando violão, depois um show com uma banda local nossa aqui de rock, né, para em contraponto ao carnaval, né, showzinho de rock, pessoal da região aqui. Então, esse é o espírito do empreendimento também, que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, né? Aberto à comunidade. Olha, que interessante. Bom, o termo é disruptivo, né? Na verdade, né, trazendo aí uma nova cultura. Ela vai funcionar 24 horas, né? Coberta, é isso? Perfeito. Parte dela vai ser coberta com os guarda-sóis, onde nós temos os quiosques de praia, porque a gente tem que manter a característica da região, né? Então, o que Capão da Canoa oferece lá? O crepe. O crepe é, digamos assim, quem vem para Capão tem que comer um crepe. Então, nós vamos disponibilizar um dos quiosques, o crepe, né? Sorvete também é outro produto daqui, né, da região.
E outros são uma meia dúzia de quiosques que nós temos para essa onde fica uma parte deles ficou aberta, agora coberta com os guarda-chuvas, e futuramente, né, como vai funcionar o ano todo, e esse é o objetivo do nosso empreendimento, 24 por 365, né, a gente já está deixando, já está fazendo toda a estrutura já para essa cobertura dessa parte também. E o resto, que é 50%, ele é coberto, todo coberto, a parte de restaurantes ali, inclusive com acesso direto ao empreendimento, acesso direto para as garagens também, que vai ser estacionamento também terceirizado, né? Um detalhe, a renda do estacionamento reverte para o condomínio, então foi pensado nisso. Olha que legal. Outros espaços que nós temos também seria para fazer evento nas próprias garagens, como nós temos 140 apartamentos e temos 144 vagas normais, né? Se colocar aí um manobrista que vai ser colocado, a gente aumenta esse número de vagas, então ele possibilita abrir o público, abrir parte no inverno, se tiver uma movimentação muito grande, para fazer eventos. Então, faz uma feira, digamos, feira do artesanato, feira para as pessoas exporem o produto delas, né? Enfim, aqui feira da região, feira de fora, porque Capão pega muito o estado todo do Rio Grande do Sul, né? O nosso público aqui. E essa renda também reverte para o condomínio. É interessante, sim, aqui na região da Serra, o debate grande também é sobre o porto, né, de Arroio do Sal. Claro, é uma coisa futurística ainda, a Rota do Sol tem muito que avançar nesse sentido, mas, enfim, a Promenade Residencial é um estilo lifestyle, né, composto por 140 apartamentos, como tu disseste, só reforçando, de 1 e 2 dormitórios, entre 42 e 82 metros quadrados de área privativa, 144 vagas de garagem, 15 lojas, 7 quiosques, né, um total de 70 unidades sendo comercializadas no local, né? Quem se interessar, né, vamos fazer aqui, né, como vendedor, né, tem que saber a hora de fechar a venda, né? Isso, pelo menos atrair aí o interesse, porque realmente a questão do turismo, da rua coberta, e tu, como essa história de sucesso, né, na questão também de investir na educação dos colaboradores, nós estamos falando hoje, né, no mundo todo, sobre a melhoria, né, da distribuição de renda. Então, ele tem alto padrão, mas o alto padrão de consumo espraia, vamos dizer assim, né, a possibilidade de ter um impacto positivo na economia. Não? Então, no prazer de quem usufrui, né, de um produto de alto estilo como. Então, quem quiser, quem tiver interesse, como é que faz, por gentileza, Lindomar? As lojas, então, nós vamos abrir a mostrar para a comunidade aqui, para o pessoal, para os investidores também, para os lojistas, nesse sábado, e já estamos com uma empresa especializada em shopping center, né, porque tem que ter todas as suas regras lá, já vamos estar disponível também, então quem quiser vir, já para olhar para locar, nós vamos ter essa estrutura pronta já para atendê-los. As vendas dos apartamentos, nós temos aí a gente tem uma segurada nas vendas e vamos também terminar o empreendimento, nós temos aí cerca de 80 apartamentos ainda que vão ser colocados à venda. Então, também com plantão de venda no local, no próprio dia também, se quiser assinar um contrato aqui, não tem problema, é só vir aqui e negociar, que a gente está bom também para fazer uma negociação aí. O período é ótimo. Que legal. O imóvel agora, eu tenho falado, até falei no curso lá, da época, né? Na época a inflação era 3% ao dia, 86% ao mês, né? Então, foi onde eu ganhei meu dinheiro lá, né? Comecei o primeiro prédio com 23 anos. Por quê? Porque na época do Sarney, nem nós que éramos profissionais, a gente sabia avaliar um imóvel, né? Então, na época, as pessoas compravam automóvel, claro, nós tínhamos quatro concessionários, 4 montadoras de veículos aqui, comprava carro para investir, para a inflação não consumir o dinheiro, né? E comprava-se muito imóvel, muita terra, né? Então, isso, o pessoal normal, o que tu acha? A inflação alta e tal, infelizmente, para a população é muito ruim. Mas para quem tem condição de comprar um imóvel, quem está no mercado imobiliário, é bom. Por quê? Porque hoje ninguém vai comprar carro para investir, né? Agora, imóvel, sim. Imóvel sempre vai ser um porto seguro para tudo, né? Então, não só aqui, meu produto, mas Capão da Canoa tem muita oferta. Gramado tem umas ofertas maravilhosas também lá, assim, muita oportunidade de negócio. O conselho a gente não dá, mas uma dica aí, que até os economistas agora estão concordando, em função... Estamos falando aqui sobre investimento, né, sobre a proteção do dinheiro. O imóvel sempre vai ser um porto seguro, né? Até estamos conversando lá sobre a questão da emissão, né, do dinheiro, que o país emitiu muito
mas os países estrangeiros também emitiram mais. E nós temos uma vantagem, que o brasileiro sabe lidar com a inflação, né? Não é à toa aí que a gente não entrou em parafuso como muitos países já desenvolvidos, né, no mundo aí. Eles não estão acostumados. E eu asseguro, assim, ó, tudo que eu ganhei na minha vida foi com imóvel. E tudo que eu perdi foi no mercado financeiro. Não estou desestimulando o mercado financeiro, né? Mas não entendo. Eu entendo de imóvel. Então, vou puxar a brasa para o nosso assado aqui. E o gaúcho, ele é muito... O gaúcho e o mineiro, ele é muito tradicional, né? Então, ele é muito conservador. Então, quem tem a oportunidade de investir em imóvel, olha, fica a sugestão. Não precisa investir com a gente aqui. Se vier, é melhor ainda, mas tem aí. Invista em imóvel que você não vai se arrepender. Que legal, né? Nós conversamos aí com um empresário de sucesso, uma linda história. Você pode encontrar mais também no site, também, né? www.auris.com.br. Lindomar Batista dos Santos, parabéns, né? Você tem aí, com certeza, muito a colaborar com essa integração do turismo regional. Hoje em dia tudo é mais perto, os automóveis cada vez mais qualificados, né? Então, viajar é bom, viajar é cultura e desfrutar aí, né, de Capão da Canoa. Tenho aí muita empatia, né? Me criei em Rainha do Mar, ali passando os verões. Hoje nós estamos um pouco mais para baixo, lá no Pinhal, mas com certeza, né, muitas coisas boas, muitas boas lembranças, e fico feliz aí que você investe nessa cidade aí, legal, maravilhosa, que é também o nosso litoral. Temos que valorizar aqui, porque ele também tem as suas belezas e os seus prazeres. Obrigado, Lindomar, foi um prazer, amigo. Obrigado a todos o seu público aí também, que tem um ótimo dia a todos. E noite também, bom dia, boa tarde, boa noite. Por aí, legal, um abraço. Teoria de Tudo volta já, um instante só, fica aí. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo e vamos encerrar aí o programa de hoje, né, com uma informação triste. Fico sabendo agora pelos grupos aí de músicos ao qual faço parte que nós acabamos de perder um talento aí, desencarnou, faleceu, né, o bluseiro, bluesman Christian Rigon, que já esteve aqui no Resenha Pop conosco mais do que uma vez, um cara de fé, teve um problema aí de saúde e há uma consternação muito grande no meio musical e na cidade, com certeza. Então, né, mais informações você vai ficar sabendo aí ao longo, né, dos dias, mas o Teoria de Tudo deixa aí a homenagem ao Christian Rigon, rodando o som dele aqui, acabando essa edição. Que Deus te acompanhe, meu amigo, e que a vida que continua do outro lado te seja saudosamente em paz, tá bom? Segue aí nossa homenagem ao Christian Rigon, que faleceu, segundo informações, ao longo desta terça-feira.